Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje você vai ver: população reclama da espera e do calor na procura de vacinas contra a Covid-19 em Santa Maria. Servidores da UFSM voltam a trabalhar em regime híbrido a partir de sexta-feira. Veja também: cirurgia no Hospital Universitário de Santa Maria remove tumor de quase 2 quilos de uma criança. E ainda: com 25 municípios em situação de emergência, prejuízos no campo chegam a R$ 1 bilhão e 500 mil na região central por causa da estiagem. Estes e outros destaques no resumo dos principais fatos do dia você confere aqui no JD dentro de 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Nós começamos o Jornal do Diário de hoje falando sobre a pandemia, porque com o aumento do número de casos de coronavírus, tem crescido também a procura pelas vacinas. Quem vai aos pontos de imunização precisa ter paciência para enfrentar horas na fila. A vacinação na Unidade Básica de Saúde Oneide de Carvalho causou filas e reclamações da população que teve que aguardar debaixo do sol quente. Algumas pessoas ficaram mais de 2 horas na fila. Esperamos 2 horas, estava muito quente o sol, mas até que foi tranquilo. A gente tem que esperar, né? Fazer o quê? Conforme a população, nas outras ações não houve filas tão grandes como essa. A situação só foi melhorar no final da manhã, próximo do meio-dia, quando poucas pessoas ainda aguardavam pela vacina. De acordo com a equipe de saúde que estava no local, eram previstas 400 fichas, mas uma nova remessa com mais 100 foi necessária para atender a população. Com esta alta procura por vacinas, Santa Maria deve aplicar mais de 12 mil doses do imunizante ainda nesta semana. A cada dia, o movimento aumenta mais nos locais onde tem ações em turno estendido. Esta semana, tivemos registro de grande procura no Clube 21 de Abril e também no centro da cidade, na Policlínica José Erasmo Crossetti. Na tarde do dia 11, aconteceu o turno estendido da vacinação contra a Covid na Policlínica José Erasmo Crossetti, na rua Floriano Peixoto. A grande procura por vacinas reuniu centenas de pessoas na unidade de saúde. Mesmo sob o intenso calor que atinge o Rio Grande do Sul durante esta semana, em pouco mais de 1h30, mais de 1.200 fichas já haviam sido distribuídas para o público presente. De acordo com o representante da prefeitura no local, havia mais de 1.400 doses do imunizante da Pfizer disponíveis para aquela ação. Sobre a fila, uma tenda montada pelo Exército fornecia sombra para os que aguardavam a sua vacina. Quem se encontrava em pontos mais avançados da fila, prestes a se vacinar, assim como quem acabava de sair do posto, relatava um tempo de espera entre 1 hora e 1h30. As ações de turno estendido acontecem das 5 da tarde às 7h30 da noite. Nesta quinta-feira, dia 13, o turno estendido será na UBS Wilson Paulo Noal, em Camobi. A partir de hoje, a Unidade Básica de Saúde Wilson Paulo Noal, no bairro Camobi, suspendeu os serviços de turno estendido. A medida foi tomada depois que 3 funcionários do local testaram positivo para a Covid-19. A medida atinge consultas, atendimentos e acolhimentos. A agenda de vacinação contra a Covid-19, que começou às 17 horas, está mantida até às 7h30 da noite. E agora nós trazemos a agenda de vacinação para amanhã, sexta-feira. Durante a manhã, das 8 horas até o meio-dia,
podem receber a segunda dose de Pfizer pessoas que estão com a vacina em atraso. Dose de reforço para pessoas que fizeram a segunda aplicação até 15 de setembro. E primeira dose para quem tem 12 anos ou mais. Na sexta-feira também tem dose de reforço para acamados e cuidadores. As equipes da Secretaria de Saúde do município vão retornar aos endereços já cadastrados e não é necessário agendamento prévio. E nós seguimos falando da pandemia, pois Santa Maria vive um crescimento exponencial dos casos de Covid-19 desde o começo do ano. Números coincidem com a chegada da variante Ômicron ao município. Dados do Observatório de Informações em Saúde da UFSM apontam que a explosão de casos de Covid-19 em Santa Maria começou no dia 3 de janeiro. Desde então, o número de casos registrados diariamente não baixou da casa das centenas. A média móvel, calculada com os dados dos 7 dias anteriores, está em 129 casos diários. Para efeito de comparação, em dezembro, a média móvel chegou perto de 0. A diferença também é gritante se feito o recorte mensal. Nos últimos meses de 2021, Santa Maria vivia um momento de tranquilidade na pandemia. Somados os meses de outubro, novembro e dezembro, o total de casos foi de 386. Agora, só nos 10 primeiros dias de janeiro, já são mais de 1.200 casos de contaminação. O patamar de casos de 2022 ao registrado no começo de fevereiro de 2021. E no lar das vovozinhas de Santa Maria já são 10 casos confirmados de Covid-19. O número deve aumentar nos próximos dias, já que outras idosas apresentaram sintomas gripais e foram testadas. Ao todo, 60 testes foram realizados nos últimos 2 dias e mais 30 nesta quinta-feira. Todos os casos são considerados leves e nenhuma idosa precisou de internação hospitalar. Dos confirmados, 5 são de funcionários. As primeiras suspeitas aconteceram na ala psiquiátrica, que foi isolada e completamente testada. O lar também adotou procedimentos para isolar casos positivos e suspeitos. As visitações foram novamente suspensas e todos os funcionários e residentes receberam 3 doses da vacina contra a Covid-19 e 1 dose da vacina contra a influenza. São 134 idosas atendidas pelo Lar das Vovozinhas. No começo de 2021, a instituição também enfrentou um surto de Covid-19. Na época, 33 idosas foram infectadas e 2 acabaram falecendo. Uma cirurgia inédita no Hospital Universitário de Santa Maria mobilizou 13 médicos durante 8 horas para a retirada de um tumor. O procedimento foi realizado em uma criança de 6 anos de idade. Conforme a assessoria de comunicação do hospital, se tratava de um tumor renal, que é comum em crianças e que, neste caso, pesava quase 2 quilos e estava comprometendo o coração. Os sintomas do tumor começaram a aparecer em outubro do ano passado. Até chegar ao diagnóstico, foram diversas consultas e exames. A retirada do tumor ocorreu no dia 4 de janeiro. A criança foi para a unidade de tratamento intensivo pediátrica, a UTI pediátrica, onde permaneceu 24 horas entubada. 3 dias depois, foi para um leito clínico na companhia dos familiares. JD faz agora um intervalo. Você confere ao vivo imagens da Avenida Medianeira com a Rua Duque de Caxias, aqui em Santa Maria. Agora são 6h16. Nós voltamos em seguida aqui no JD com mais informações. Até já!
Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Um homem de 28 anos, suspeito de ter estuprado uma jovem de 21 na manhã do dia 1º de janeiro em Caçapava do Sul, foi preso pela Polícia Civil na cidade de Itaqui. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a vítima caminha pela rua em frente à Praça Campos Velhos, pouco antes das 7 da manhã, quando o homem estaciona o carro, abre a porta e corre atrás dela. Ele pega a jovem pelo braço e coloca para dentro do veículo onde teria cometido o estupro. A jovem teria aproveitado um descuido do suspeito para fugir do veículo, correndo pela rua totalmente nua. O homem fugiu logo em seguida. Uma moradora socorreu a vítima. O suspeito foi localizado enquanto caminhava pela rua próximo ao carro que teria sido usado no crime. Ele foi levado à delegacia de Itaqui, onde foi feito o registro da ocorrência e logo em seguida foi encaminhado ao presídio. A polêmica do fim do vestibular e do programa especial de ingresso ao ensino superior pode chegar ao fim neste ano. Isso porque Luciano Schuch, o novo reitor da Universidade Federal de Santa Maria, confirmou que a instituição já estuda o retorno das provas de seleção próprias para ingresso nos cursos de graduação.
Sobre este tema, o pró-reitor de graduação Jerônimo Tibuch deu entrevista ao programa CDN Entrevista na tarde desta quinta-feira. Nós temos ouvido muitas opiniões a respeito do ingresso. E essas opiniões são extremamente construtivas para que a gente consiga pegar o que existe melhor em todos os processos. E a gente se deu conta realmente de que um processo que consiga se aproximar da educação básica, ele é muito importante. Então, tanto o vestibular quanto o processo seletivo seriado, eles têm esse potencial. Então, a gente vai realmente colher essas informações para que seja feita essa proposta, né, a partir da oitiva das unidades para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da possibilidade da gente ter, dentro do ingresso da Universidade Federal de Santa Maria, uma porcentagem destinada ao ingresso Enem-Sisu, uma porcentagem destinada ao vestibular e uma porcentagem destinada ao processo seletivo seriado. E aí, claro, que esse ano de 2022, principalmente no primeiro semestre, né, no primeiro semestre de ingresso de 2022, a gente já assinou o termo de adesão para o SISU, né? Sim. Não há como se construir uma prova para agora, né? Mas o que pode ser já começado a estudar é a publicação do edital ainda no ano de 2022, após toda essa discussão e aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para a gente começar a trabalhar um processo de seleção misto ou híbrido que tenha essa possibilidade de buscar aquilo que a gente tem de melhor em cada um. Como forma de evitar o contágio com a variante Ômicron da Covid-19, a Universidade Federal de Santa Maria retorna a partir desta sexta-feira a jornada híbrida de trabalho para os servidores da instituição. A normativa foi publicada na última quarta-feira e prevê 4 horas presenciais de trabalho e 4 horas de trabalho remoto, havendo também o revezamento entre os servidores. E agora nós vamos ao comentário do jornalista Denis Olim, que já está ao vivo aqui no estúdio do JD. Olá, Denis, qual o destaque ou quais os destaques de hoje? Boa tarde, Vilceu. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre um fato absurdo que ocorreu na Estrada do Peral. Cerca de 2 semanas depois de que os mirantes lá foram pintados com belíssimas obras de arte, grafites, já houve uma pichação lá na Estrada do Peral. É algo absurdo, é difícil de entender como que alguém consegue estragar uma obra de arte tão bela como essa que foi feita lá. Inclusive o prefeito Jorge Pozobon compartilhou nas redes sociais essas imagens e é difícil entender, e isso, na minha opinião, é um reflexo da falta de investimentos em educação no Brasil e também da falta de estrutura familiar, porque pessoas que saem pichar, que saem depredar, que saem para estragar paradas de ônibus e saem para sujar e estragar a cidade, só pode ser por algum desses problemas. Ou faltou educação na escola, ou faltou educação em casa. E, infelizmente, é uma minoria que consegue estragar, né, boa parte da cidade, porque basta passar pelo centro para ver o estrago que é feito, seja estragando lixeiras, sujando, estragando paradas de ônibus, pichando prédios e mais prédios, chegam a subir em prédios. Muitos vão dizer, mas é uma arte disruptiva. Tá, mas vai pintar, vai pichar a casa deles próprios, a casa dos pais, a casa dos parentes, não a cidade, sabe? Então, por que eles não fazem contra eles mesmos, né? Então, assim, por favor, e como eu digo, infelizmente, a gente é refém disso. Já houve tentativas, operações policiais que há anos atrás prenderam esses pichadores, porém eu acredito que a cidade precisaria se unir e fazer uma grande campanha e não permitir que um prédio fique meses, anos pichado, que uma casa fique todo esse tempo pichado, porque isso dá mais força para esses pichadores. Se cada um, na medida do possível, eu sei que é caro pintar, eu sei que não é fácil, nem todo mundo pode, mas se logo que fosse pichado, a prefeitura, as pessoas, as empresas conseguissem apagar, eu acho que daria uma mensagem que a sociedade, que é séria, que é justa, é mais forte do que uma meia dúzia, uma minoria de pessoas que saem aí estragar a cidade, sujar a cidade. Esse é o meu comentário de hoje, Vilceu.
Denis, só complementando aí, que realmente é algo que por vezes irrita, né? E é compreensível isso. Isso que o prefeito sempre trabalha muito, aquela questão, né, do sentimento de pertencimento. Mas eu acho que falta muito ainda essa consciência, né, para as pessoas aqui na cidade. É que na realidade eu entendo em parte que algumas pessoas são marginalizadas pelo poder público e pela sociedade, ou seja, algumas pessoas não têm base familiar, não têm estrutura e acabam se revoltando com o mundo. Acho que isso faz parte da sociedade. Infelizmente, a gente tem muita pobreza, muitas dificuldades. Às vezes o poder público não chega, né, como deveria em alguns locais da cidade, que esses jovens acabam ficando à margem, ou indo para o tráfico de drogas, ou indo para essa questão da revolta, saem pichar, acham que isso é o legal, né? Não tem outro exemplo bom, né? E, infelizmente, então, é o preço que a gente paga por deixar de investir em educação, por deixar de investir em saúde. Então, acho que tem essa questão. Mas não sei quando isso vai ser resolvido, só que eu acredito que a gente também não pode achar normal que uma cidade como Santa Maria, no centro mesmo, a gente tem ruas ali que há anos e anos estão as mesmas pichações. Tudo bem, é caro pintar? É óbvio que é caro, mas será que não daria para a gente fazer um esforço também de a gente cuidar um pouco mais da cidade, cada um tentar cuidar do que é seu? É uma reflexão que eu levo. Eu sei que a solução não é fácil, mas é uma reflexão que eu trago aqui. Sem dúvida, é motivo aí, assunto sem dúvida, para um grande debate, né, Deni? Muito obrigado, Denis Olim, ao vivo, aqui no JD, com o seu comentário de hoje. E o prédio da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes, a SUCV, é um dos mais tradicionais de Santa Maria. Em 2018, depois de um incêndio, ele foi interditado e aguarda uma reforma até hoje. Com uma localização privilegiada no centro da cidade, o edifício João Fontoura Borges, conhecida como o prédio da SUCV, marca a paisagem local. Contudo, o edifício está interditado há 4 anos. O prédio, que foi o primeiro de Santa Maria a contar com um elevador, sofreu um incêndio em 2018 que chamou a atenção para algumas irregularidades, como a falta de um alvará de incêndio e extintores vencidos. Em 2019, a prefeitura afirmou ter entrado num acordo com os proprietários das lojas do primeiro andar para a realização de melhorias. Contudo, até agora isso não aconteceu. Quando questionada, a prefeitura disse que ainda em janeiro será realizada uma reunião de condomínio com os empresários para estabelecer o cronograma das obras necessárias. A expectativa é que a reforma da área externa comece no primeiro semestre de 2022. Quando perguntado sobre a duração das obras, o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Santa Maria, Marco Mascarenhas, diz que ainda não é possível prever uma data. Vamos sentar com a equipe técnica e vamos definir esse cronograma, né? A previsão é que dure pelo menos, né, até o final desse primeiro semestre. Né, podendo se estender um pouco mais, podendo, enfim, até ser abreviado dependendo de uma série de fatores, né? Sim. E, na verdade, isso tudo vai ser considerado pelos profissionais ali que estão envolvidos na execução do projeto. Quanto à área interna, ainda é necessário encaminhar um projeto para o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Sem especificar datas, o secretário Mascarenhas disse que uma licitação deve acontecer ainda este ano. Em princípio, a gente precisa fazer esse encaminhamento do projeto, né, e a prefeitura, via de regra, ela trabalha com a licitação, né, por ser poder público. Então, obviamente, depois dos projetos, tu vai encaminhar respeitando, né, a legislação, tudo que é necessário, né, para a quitagem, então a execução depois, né. Então, esse ano ainda deve sair uma licitação para a realização do projeto da área interna, é isso? É provável que a gente faça o encaminhamento ainda esse ano. A BR-158 registrou na manhã desta quinta-feira um grande congestionamento por causa das obras de duplicação da travessia urbana. Nas proximidades da passarela do bairro Urlândia, o congestionamento foi de aproximadamente 1 quilômetro desde o acesso aos bairros Renascença e Patronato. Já na BR-392, o congestionamento sentido São Cepé, Santa Maria, foi de mais de 2 quilômetros, com velocidade média de 5 quilômetros por hora no local.
E no próximo bloco você vai ver ONGs da causa animal podem se cadastrar para participar de projetos. O JD faz agora mais um intervalo e você acompanha ao vivo através das câmeras do CIOSP como está o movimento agora na Rua do Acampamento com a Astrogildo de Azevedo bem no centro da cidade. 6h32, nós voltamos em seguida com mais informações. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Falamos agora sobre a previsão do tempo. A onda de calor está se confirmando no Rio Grande do Sul. Hoje, em Santiago, a máxima chegou aos 39,4 graus, já sendo considerado um recorde histórico na cidade. Em Santa Maria, a máxima chegou aos 38 graus e meio. Vamos ver agora mais detalhes nas telas para esta sexta-feira. Vamos ver como ficam as temperaturas. Primeiro em Santa Maria, na sexta-feira, amanhã, 21 graus de mínima, podendo chegar aos 39. No sábado, já começando aí o fim de semana, a mínima prevista é de 27, não passando dos 36. No domingo, 27 também, podendo chegar no domingo, olha só aí na tela, 41 graus.
E na segunda-feira, início da próxima semana, mínima de 23 e a máxima podendo também chegar na casa dos 40 graus. Para amanhã, em Rosário do Sul, a mínima prevista é de 21 graus, podendo chegar aos 40, assim como em Agudo e também São Cepé. Inclusive, São Cepé, a máxima pode chegar aos 41, mais do que Agudo e Rosário. E na cidade de Ivorá, mínima de 24 e a máxima podendo chegar aos 37 graus, realmente temperaturas muito altas ainda. Quase 4 meses de chuvas escassas no estado se refletem em uma produção bem abaixo do esperado na nossa região. Com 25 cidades em situação de emergência, o prejuízo já é bilionário na região central do estado. As perdas por causa da estiagem já chegam a R$1,5 bilhão na região central. O levantamento da Emater aponta que a safra de soja é a mais prejudicada. E como a colheita ocorre entre os meses de março e maio, as perdas ainda tendem a aumentar bastante até lá. Outras culturas, como a do milho, também sofrem com a falta de chuvas. As cifras expressivas de perdas colocam 25 municípios da região central em situação de emergência. E para além dos prejuízos econômicos, essas cidades sofrem também com a falta de água potável para o consumo dos moradores. Um levantamento feito pela nossa reportagem mostrou que pelo menos 2.100 famílias vivem essa realidade aqui na nossa região. Em Santa Maria, já são 75 pontos de abastecimento de água no interior, para cerca de 124 famílias. No campo, os prejuízos estão em torno dos R$44.500.000, segundo a Emater. Entre as prefeituras que assinaram o decreto nos últimos dias, está Formigueiro. Por lá, as perdas na soja são de 40% e no milho de 50%. A Defesa Civil faz entrega de água das 7 horas às 19 horas todos os dias. Um mutirão tem garantido água potável também para as localidades que sofrem com a estiagem em Rosário do Sul. O Exército auxilia na entrega de água todos os dias. As consequências da estiagem já são visíveis em Faxinal do Soturno. O rio Soturno, que corta municípios da Quarta Colônia, está com um nível baixíssimo. Desde o início de dezembro, a Prefeitura já entregou mais de 35 mil litros de água potável e os bombeiros voluntários fazem a entrega de cerca de 70 mil litros de água para o consumo de animais. Em Ivorá, a entrega de água na zona rural é feita desde o dia 26 de novembro. No momento, a Prefeitura atende mais de 80 famílias em diferentes comunidades. Também é realizada a aquisição de mangueiras e reservatórios de água para facilitar a distribuição. A Prefeitura de São Francisco de Assis tem feito a entrega de cerca de 48 mil litros de água diariamente. São cerca de 50 famílias atendidas por lá. É a situação realmente bastante difícil, né? Muito complicada. Em todo o Rio Grande do Sul, já são 209 prefeituras que assinaram o decreto de situação, né, de emergência. E organizações não governamentais da causa animal que quiserem participar de projetos junto à Prefeitura de Santa Maria podem se cadastrar na Secretaria de Meio Ambiente até o dia 31 de janeiro. Com o cadastro, os grupos podem ser beneficiados em iniciativas como o Castramóvel e o Redes de Proteção, projeto em fase de elaboração e que vai fornecer ração, medicamentos e vacinas para as ONGs. O serviço do Castramóvel deve começar a operar em Santa Maria em março agora deste ano. A Prefeitura vai oferecer a estrutura para as cirurgias e o Castramóvel. Já a empresa entra com o material e a mão de obra para realizar os procedimentos.
E a seguir, está aberta a votação para os destaques da cultura de Santa Maria do Diário Impresso. O JD vai para o intervalo com imagens ao vivo através das câmeras do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública aqui de Santa Maria. Vamos conferir agora imagens ao vivo da Rua Pinheiro Machado com cruzamento ali com a Rua do Acampamento, bem no centro também da cidade. Agora são 6h42, o JD volta em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O JD está de volta e está conosco aqui ao vivo no estúdio do JD, o editor-chefe do Diário, Pedro Pavan. Olá, Pedro. Quais são os destaques, o que vai ser notícia amanhã nas páginas do Diário de Santa Maria, edição impressa desta sexta-feira? Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo de volta. Estava numa pequena pausa, né? Olá, Vilseu. Muito obrigado. É um prazer aqui estar de volta, trazendo informações aí para os nossos web espectadores, telespectadores e para quem também nos acompanha ao vivo pela CDN. Estava curtindo aí um breve período de férias aí, está de volta aí para trazer mais informações para a nossa comunidade. Então, na edição impressa desta sexta-feira, vamos trazer como um dos destaques
um pedido de reajuste, viu, em relação à tarifa de ônibus. Saiba o que disse a Prefeitura em relação a esse pedido feito pelas empresas. Estamos trazendo esse conteúdo com exclusividade para os nossos leitores aí do impresso. Também na edição desta sexta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a vacinação. Há muita reclamação em relação às filas. Sabemos que nessa época do ano o calor é intenso em Santa Maria, então está gerando muitas reclamações de moradores da comunidade em relação às grandes filas, longas filas, especialmente nas últimas semanas, depois desse avanço da Covid, as pessoas têm buscado mais vacinas aqui na cidade. Então as filas têm gerado muitas reclamações da comunidade. Então trazemos mais detalhes sobre isso na nossa edição impressa. E também, viu, seu, uma questão que movimentou a cidade, que também trouxemos aí ao longo desta semana, é a questão do vestibular. Tem mais novidades, mais detalhes a respeito desse bastante provável retorno do vestibular e do PES aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria. Isso e muito mais você pode conferir na edição impressa desta sexta-feira. Ok, muito obrigado. Pedro Pavan, editor-chefe do Diário, ao vivo aqui no JD, com os principais destaques que você vai conferir amanhã na edição impressa nas páginas do Diário de Santa Maria desta sexta-feira. Obrigado, Pedro. O aumento de 10,16% dado a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que recebem mais de um salário mínimo, não representa um maior poder de compra. Pelo menos não neste primeiro bimestre, em que a inflação acima de 2 dígitos é decorrente do panorama pandêmico. Sobre o assunto, vamos conferir o que diz o professor da UFN e economista Alexandre Reis. Ontem o governo federal anunciou o ajuste da tabela de pagamento referente aos salários dos pensionistas e aposentados, bem como também já tinha feito o ajuste de correção do novo salário mínimo para 2022. O que acontece com isso? Ocorre que hoje, pelos dados dos indicadores nacionais medidos pelo IBGE, ou seja, os índices inflacionários, nós estamos com uma inflação de mais de 2 dígitos, acima de 10%. O que o governo fez? Anunciou a correção desse valor, né? Passou um pouquinho acima disso para corrigir esses valores. O aspecto é que nos últimos 2 anos, onde foi o forte da pandemia, as pessoas perderam muito poder de compra. Uma, por causa do processo inflacionário, da alta dos preços contínuos em vários setores e vários produtos da economia, bem como também a questão do desemprego com a questão da redução de renda nas famílias, enfim, e também da questão da lucratividade para as empresas. Isso ocasionou a questão da alta dos preços, né, ocasionada por uma inflação do tipo de oferta, ou seja, desequilíbrios na questão dos preços, né, dos produtos devido à questão de falta de produção, enfim, por vários outros motivos. E está aberta a votação para a escolha dos destaques da cultura do Diário. A primeira fase vai até o dia 17, agora de janeiro, e vai definir 4 finalistas. O Diário e a revista Mix querem saber quais foram os destaques da cultura de Santa Maria em 2021. A primeira fase vai até 17 de janeiro em votação por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro, em votação realizada no Twitter do Diário. Participe dando o seu voto. E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite de quinta-feira para você. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. Voltamos amanhã, a partir das 6h05 da tarde, com mais informações e um resumo dos principais fatos do dia aqui no JD. Uma ótima noite para você, até lá!
Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.